Vamos lá, gente. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Acharam? Sim. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Da última vez, se não me engano, no primeiro domingo desse mês, olhamos Mateus 8 também, lá os versículos iniciais, né, meditando ali na cura do leproso, e dando continuidade nesse mesmo texto, olhando aqui para esse momento da cura do servo do centurião. E me chama muita atenção essas pessoas. Eu tenho me prendido exatamente em alguns personagens que eles se dirigem a Jesus. Eles vão a Jesus. E eu acho muito impactante isso nessas histórias bíblicas, né, com o Senhor Jesus. E eu já falei lá no primeiro domingo que quando nós vemos esses relatos dos milagres de Jesus, e assim como nos evangelhos nós citamos lá em João 20, né, 21, falando que os evangelhos, que Jesus fez muitos outros milagres, correto? Que não estão escritos. Esses que foram escritos com o propósito de quê? Diz lá no evangelho de João, que cresce que Jesus era o Messias, o Cristo, o enviado, o Salvador. Então, os milagres de Jesus, eles já vinham trazendo essa comprovação de quem Ele é. Eu citei também o caso de João Batista, quando o profeta João Batista estava preso, né? Ele bateu uma dúvida nele lá, até ele sentiu dúvida, ele mandou perguntar para os discípulos de Jesus, fala lá para ver com Jesus se ele de fato é o que haveria de vir, porque o negócio não está parecendo que é o Salvador desse jeito, né? E Jesus respondeu: diga a ele que os cegos veem, que os coxos andam. Então, os sinais, esses sinais miraculosos de Jesus, eles já vinham mostrando quem Jesus é. E as profecias já indicavam isso. E cada judeu ali, cada rabino, cada mestre da lei que andava com Jesus ali, que estava vendo aquilo, ele sabia que estava se cumprindo a palavra, mas alguns creem, outros não creem. E hoje nós vamos falar um pouquinho da fé desse centurião, ok? Vamos ser práticos, ser rápido, eu espero. E eu dou o tema nesse texto, os efeitos da fé. Os efeitos da fé na minha vida. Beleza, eu tenho fé, eu creio em Jesus, mas o que essa fé em Jesus produz em mim? Quais os efeitos dessa fé na minha vida? Então, olhando para esse texto aqui, eu quero compartilhar algumas lições, algumas reflexões. A primeira delas, eu vou dizer que o primeiro efeito que a fé produz na nossa vida é a busca de ajuda. Versículo 5, que nós lemos, diz exatamente isso. Então entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele ali um centurião pedindo-lhe ajuda. Gente, quem é que está pedindo ajuda aqui a Jesus? Um centurião, né? As perguntinhas básicas do Léo. Quem é um centurião? Um centurião romano, ele não era judeu, ele estava ali trabalhando em Israel, ele não era da religião judaica, ele não tinha nada daqueles seguidores de Jesus, e ele tinha ali sob sua autoridade, né, normalmente 100 soldados. Um homem de autoridade, romano, que não conhecia da religião judaica ali, ou dessa crença entre os judeus.
Mas ele está trabalhando lá, e ele ouve falar de Jesus, assim como o caso do leproso que a gente viu lá no primeiro domingo. E mais um caso aqui dessa pessoa ouviu falar de Jesus e tinha fé no coração dele, porque a fé, o efeito que a fé produz é buscar ajuda. Quem tem fé, busca ajuda. E quem que busca ajuda aqui? Um centurião, uma autoridade. Você podia falar, o cara é autoridade. O sexto no comando romano, ele não precisava de ninguém. Ele vai atrás de coisas, vou resolver com o meu poder político, com o meu poder financeiro, eu resolvo as coisas. Mas o centurião, essa autoridade, por ter fé, e nós vamos ver essa fé dele aqui, por ter fé, ele não confia na sua autoridade. Ele vai buscar ajuda. E é uma coisa que me impacta bastante, gente, porque me parece que uma coisa que nós temos, né, quem sabe seja só eu ou alguns, né, parece que a gente tem uma grande dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Não é verdade? E eu estou dizendo que a fé produz esse efeito em nós. Ontem nós estávamos discutindo aqui, né, e aliás, estamos no Setembro Amarelo, tivemos um evento de jovens ontem aqui, discutindo, louvando e também refletindo nessa questão do Setembro Amarelo, e é o caso de muitos jovens, de muitas pessoas que não buscam ajuda. Mas eu estou afirmando para você que uma pessoa de fé, por causa da fé na vida dela, vai levar ela a buscar ajuda. Então, quando eu vejo uma pessoa de fé que diz que crê em Jesus, e ela, sei lá, tem qualquer coisa, um vício, então tá bom, vamos buscar uma ajuda. Ela diz, não, eu não quero, eu não vou. O que eu entendo? Você está dizendo, eu não quero fé na minha vida nessa área. Eu quero ser autoridade, eu quero fazer do meu jeito. A fé em Jesus me leva, por exemplo, a buscar cuidar da minha saúde física. Por quê? Não porque eu gosto, não para cultuar o corpo, mas porque eu tenho fé e o efeito da fé na minha vida vai me fazer buscar ajuda. Mas nós temos uma grande dificuldade de pedir ajuda. Temos ou não temos? Por exemplo, vamos falar de psicólogo, psiquiatra, aí todo mundo diz, eu não sou doido, eu não sou louco. É ou não é? Vamos fazer atividade física, exercício. Não estou doente. Não tenho tempo. É engraçado que eu tomo café sem açúcar. E muitas vezes as pessoas perguntam, você está em diabetes? A gente não pode nem tomar um cafezinho puro, apreciar o sabor de um verdadeiro café, sem açúcar. As pessoas já vêm julgando a gente, ou perguntando, você está com diabetes? Eu falo, não, simplesmente quero apreciar o café. Né? Não, precisa buscar ajuda na igreja. Não, primeiro eu vou curtir minha vida, depois eu vou buscar ajuda. Depois eu vou para a igreja. Eu tenho uma expressão que eu falo que a gente pensa que o pastor, ou o líder, ou o irmão, né, mais maduro que nos ajuda, parece que a gente trata o outro como um bombeiro. Né? A gente só procura na hora que está pegando fogo. Normalmente, a gente não passa em exames de rotina em médico. Né? Quem é aquele? Eu mesmo sou, nesse ponto, sou terrível. Minha esposa falou, você tem que marcar o exame, tem que marcar o exame. Falou de exame de sangue ainda, em jejum, falo, meu Deus, eu já imagino aquele dia que eu desmaiei, e aquelas enfermeiras vão ficar zoando da minha cara. Aí dá aquele medo, eu falo, não vou fazer o exame. Mas a gente precisa, né? Ou seja, você vai no médico quando? Quando apertou, aí você tem que fazer o exame. A gente espera a situação ficar difícil para buscar a ajuda. Então, a gente tem, primeira coisa aqui para a gente resumir, a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, mas eu estou afirmando que a fé me faz buscar ajuda. Por que que esse centurião, que não era do grupo dos discípulos, que não era da igreja, vamos dizer assim, não era membro aqui da Filadélfia, o cara de autoridade aqui na cidade de Campinas, ele ouviu falar que lá na Filadélfia, lá, o pessoal estava orando e Deus curou, fez um negócio, que Jesus está presente, aí a pessoa sai de lá e vem aqui pedir ajuda. É isso que está acontecendo. Por que que ele faz isso? E às vezes, você que estamos aqui dentro, vivenciando o Evangelho a cada dia, já estamos até enjoados, né, de palavras de louvor, de recepção, de tantos ministérios, de atividades, a gente está passando um aperto e não busca ajuda. Às vezes a gente se esfria e não busca ajuda. A gente peca e não busca ajuda. E aí sai o cara lá do mundão,
porque tem uma verdadeira fé e vem buscar ajuda. Estão entendendo, gente? Estão comigo? Amém ou não amém? Vocês concordam que é difícil a gente reconhecer que precisa de ajuda? Sim. Outro detalhe que eu vejo nesse aspecto do buscar ajuda é quem ele buscou, em quem ele buscou ajuda. Porque às vezes, você fala, não, mas eu busco ajuda. Às vezes a gente busca ajuda em todas as coisas. E devemos buscar sim, né? Fazer atividade física, buscar o psicólogo, buscar uma consultoria profissional, buscar todas as ajudas. Mas às vezes a espiritual em Deus a gente não busca. Aqui está um cara de autoridade, que tinha influência política, 100 soldados sob o comando dele, ele deixa tudo e ele vai correr atrás de Jesus, de ajuda espiritual. Às vezes a gente é assim, você marca todos os exames médicos, já fez tudo, já está um tempo tratando, aí depois fala, Deus, me abençoa, ajuda aqui. Depois de tudo, na verdade era o início, né? Do início do tratamento, a gente já tem que começar na oração. A base ser a base espiritual. Amém ou não amém, gente? Estão comigo? Então, a fé, marca isso no coração, na mente. Uma verdadeira fé vai produzir esse efeito na minha vida. Me faz buscar ajuda. Se você crê, se levante. Busque ajuda, se mova, não fica parado, não fica no problema, sai e busque ajuda do Senhor, busque ajuda no irmão, na liderança, busque ajuda. Se for necessário, vá no advogado, vá no psicólogo, vá no personal, vai fazer atividade, busque ajuda, porque a fé move, a fé me move, a fé me levanta. Amém, gente? Está difícil, ora para mim lá. O pessoal fala, ora por mim, 6 horas por mim. Eu falo, querido, a gente vai orar, a gente vai interceder, mas se você pode, vem orar, vem na quinta, vamos jejuar, vamos buscar. Amém?